Shalom, shalom. Vamos agora para a nossa terceira parte dessa aula. E a terceira parte dessa aula tem a ver com a fidelidade, certo? A fidelidade, no nosso dicionário, significa constância nos compromissos assumidos com outrem, certo? Ora, de novo, o que é uma fidelidade? É uma constância nos compromissos assumidos com outrem. Segundo conceito, característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, é uma lealdade. Fidelidade, ela é um fruto da equidade. Ela é um fruto na vida de uma pessoa que possui os mandamentos, as leis, as instruções de Deus na sua vida diariamente, ok? É toda pessoa que é instruída na palavra de Deus, ela aprende a possuir fidelidade. A infidelidade é um fruto da rebelião e da iniquidade. De novo, a infidelidade é um fruto da iniquidade, que significa ausência da lei de Deus. E se existe um ser que toda a estrutura, toda a essência dele é pautada na ausência da lei de Deus, é Satanás, ok? Então vamos lá. Vamos tratar fidelidade aqui em 3 contextos bíblicos. Tem inúmeros, não é? Eu vou pegar aqui alguns. Vamos ver aqui Provérbios, no capítulo 3, verso 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Olha que instrução de Salomão poderosíssima no sentido de fidelidade. Vamos aqui trabalhar um pouco esse versículo aqui. Ele está dizendo, quando ele diz aqui, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ele está dizendo assim, nunca deixe de andar com você a benignidade, ser benigno, e a fidelidade. Nunca deixe de ter essas duas coisas, não deixe que essas duas essências, que esses dois frutos do Espírito parem de agir na sua vida. Por isso que ele fala que não te desamparem, que a benignidade, a fidelidade não desampare você. Ou seja, o que ele está dizendo? Que somos nós, então, que damos causa para que a benignidade e a fidelidade deixem de andar conosco. E que causa é essa que nós damos? Quando nós nos afastamos das leis e das instruções de Deus. Por isso Jesus falou, não adianta você ter poder. Todos os dons, Paulo falou, todos os dons do Espírito Santo, revelação, divinas revelações, profecia, não é? Interpretação de sonhos, tantas coisas, né? Ministério de cura, tudo isso, né? Tudo que a Bíblia diz ali, que o poder de Deus nos concede. Se você tiver todas essas coisas, mas se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus, como Jesus falou, você vai cair também. Porque os frutos do Espírito Santo, né, o batismo com fogo, as divinas revelações, não impede de uma pessoa ir para o inferno. Porque uma pessoa que possui o dom de interpretação de sonhos pode ir para o inferno. Porque ele vai se desviar dos caminhos de Deus, mesmo tendo interpretação de sonhos. Porque eu sempre digo aqui, a graça de Jesus, né, a graça de Deus, ela nos mantém, não é? Ela nos dá a salvação, ela nos leva à salvação, nos salva. Mas o mandamento, a instrução e a lei de Deus, ela nos mantém neste caminho de salvação. Então o caminho da nossa salvação é diário. Porque uma pessoa pode se desviar, sim, pode rejeitar a Deus. E ela vai para o inferno com o dom que ela recebeu. Certo? Então, por isso que ele está falando aqui. Ata no teu pescoço, ou seja, nas suas decisões. O que significa o pescoço aqui? O pescoço, não é? O pescoço é uma parte do nosso corpo que sustenta a cabeça. Não existe a cabeça sem o pescoço e pescoço sem cabeça não serve de nada. Então, ele diz aqui, ó, prega, ata no seu pescoço, nas suas decisões, nas decisões que sustentam a tua mentalidade. Ele está fazendo uma metáfora aqui, tá? Então, veja bem, as suas decisões devem ser pautadas, não é? Segundo a palavra de Deus para a tua vida.
Depois ele falou assim, escreve nas tábuas do seu coração. Ou seja, colhe isso no teu espírito, que o teu espírito seja um espírito restaurado, transformado, certo? Pelas leis e pelo poder de Deus. As leis e o poder de Deus. Porque as leis vai te dar a garantia de uma boa vida na terra, e o poder de Deus vai curar os seus traumas, suas feridas, as suas machucaduras, as suas doenças físicas, certo? Elas não andam, não podem ficar separadas. Poder e lei não pode ficar separado. Deve ter uma junção na sua vida, certo? Unidos num mesmo propósito. Muito bem. E acharás graça, ou seja, favor. Graça é favor. Você achará favor e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Você cairá no agrado. Aqui, você vai alcançar o favor de Deus e dos homens, porque você vai cair no agrado tanto de Deus quanto dos homens. Primeiro, você precisa cair no agrado de Deus. Porque ao cair no agrado de Deus, Deus vai levar você a cair no agrado dos homens. Deus vai começar a plantar na sua vida agentes de restauração, ajudantes do destino, pessoas aptas e capacitadas para levar você a alcançar a conquista desejada, a vida que você deseja, certo? Olha que instrução aqui, gente. Aqui nesse Provérbios 3, no verso 3 e 4, existe uma junção de favor, o favor de Deus e dos homens, certo? Uma duplicidade, duplo aqui, ó. Deus mais homens trabalhando para você, fazendo para você. Olha que coisa maravilhosa. Em Mateus 5,37, o que ele vai falar da fidelidade? Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do maligno. Olha, veja bem, Jesus está ensinando aqui que para que você não seja uma pessoa falsa, tá? Toda pessoa infiel é uma pessoa falsa. Tá? Grava isso aí. Toda pessoa infiel é uma pessoa fingida, é uma pessoa falsa. Pegue, por exemplo, o adúltero, uma pessoa adúltera. Ele é mentiroso. Ele vai até jurar em nome de Deus, eu juro por Deus, ele fala isso, que eu não te traí, que eu não fiz isso. Ele convence até, certo? A melhor das pessoas ali. Se não tiver aí uma unção do Espírito Santo para revelar, para discernir o espírito humano, não é? Então, veja bem, toda pessoa infiel, certo? Ela é uma pessoa falsa. Ela é uma pessoa falsa. Então, por isso Jesus disse aqui, ó, seja o seu falar sim, sim, não, não. Você pode fazer isso por mim? Sim, eu posso. Então, você vai ter que fazer. Você pode fazer isso por mim? Não, não posso. Não posso por causa disso. E você não pode fazer. Porque você não pode ser uma pessoa fingida, nem uma pessoa que fica mudando as suas decisões toda hora, que fica mudando as suas posições toda hora. Você precisa ser uma pessoa firmada, uma pessoa comprometida, certo? Naquilo que você fala. Porque é melhor você não falar nada, melhor você não se comprometer com nada, certo? Porque ele disse aqui que todo fingimento é procedente de Satanás. Toda pessoa fingida está debaixo de uma instrução de Satanás, certo? Então, o espírito de mentira precisa sair de você. Tito, o livro de Tito, no Novo Testamento, no capítulo 2, no verso 9 ao 10, está escrito: exorta os seus empregados para que obedeçam a seus patrões e em tudo o agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Aqui em Tito, você vai ver uma instrução no quesito de trabalho. Ele está dizendo aqui, tá? A primeira parte aqui, ele está chamando a atenção dos empregadores, dos patrões. Ele está dizendo aqui, ó, exorta. O que é exortar? Chamar a atenção, ensinar, disciplinar. Ele está dizendo aqui, para os patrões, seja um patrão disciplinado nas regras e nas leis de Deus e da sua empresa. Seja disciplinado, dê exemplo. Primeira coisa, o primeiro exemplo de uma empresa é quem lidera a empresa, certo? Chega atrasado, marca reunião, não vem, deixa a empresa suja, tudo desorganizado, não é? Os empregados trabalham como bem entendem, certo? Não tem uma liderança, não tem um rumo, não segura os remos da empresa, certo? Ok? Então, a casa empresarial dessa pessoa
ela está em desajuste, certo? E o que Deus está falando aqui? O que Tito está, um dos discípulos aqui, está ensinando? Que esse patrão, que esse empregador, ele deve ter, sim, uma postura muito bem definida para que ele possa ensinar os seus empregados, dizendo para os seus empregados, para os trabalhadores daquela empresa, para os seus colaboradores, como a empresa funciona, quais são as regras da empresa, quais são os serviços dados para ele, tem que ficar tudo muito bem claro, certo? Para que ele possa depois chamar na prestação de contas, caso aquela pessoa seja um funcionário rebelde, não é? Porque a empresa de uma pessoa não é a sua casa, não lhe pertence, você é pago para desempenhar funções específicas, assumindo responsabilidades específicas. Você está sendo pago segundo o grau do seu desenvolvimento acadêmico, da sua instrução acadêmica, da sua formação, certo? Então não adianta você querer receber 30 mil reais quando você não terminou nem o ensino fundamental, não é? A não ser que seja algo, eu estou dizendo isso no sentido de ter que assumir responsabilidades de alto nível. Agora, evidentemente, tem pessoas que nunca nem estudaram e ficaram muito ricas na vida. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando no sentido de exercer cargos, não é? Precisa ali ter uma excelência naquele determinado padrão de empresa. Muito bem. Então, isso é a parte do patrão. E da parte do empregado, para que ele se sinta feliz também naquele lugar e para que ele trabalhe agradando, para que ele trabalhe... O que é não contradizer o patrão? Veja bem, observe. Isso eu já vi, né? Porque eu já trabalhei também bastante em vários lugares, eu também já vi isso acontecer. Às vezes, numa reunião, o empregador, o patrão, ditar ali uma regra, uma ordem, estabelecer ali um parâmetro, e a pessoa ficar, não, mas eu não concordo, não, mas eu não acho... Você entende? Então, naquele momento, você não está nem sendo chamado para concordar ou discordar. Se você é do alto escalão, evidentemente, está ali num debate com o empregador para desenvolver as questões institucionais daquela empresa, sim, ali é outra situação. Mas aqui nós estamos falando de subalternos, nós estamos falando daquele que é chamado para desempenhar uma função específica e ele não pode ficar contradizendo as regras e os regulamentos daquela empresa. Ou seja, fundamentando aqui, como ele tem disciplina, certo? Como ele tem disciplina, então ele não é rebelde. E por ter disciplina, ele tem fidelidade, certo? Ele também não fica defraudando, não fica roubando, falando mal, implantando mentiras. Pelo contrário, ele vai mostrar toda a sua boa lealdade, certo? Para que nele haja o quê? Para que essa pessoa seja revestida, ornamentada da doutrina de Deus na vida dela. Então, os demais colegas vão ver que nele existe uma doutrina bíblica. Não estou falando doutrina de religião, de igreja, não é? Tem doutrina de igreja aí que você tem que pôr até na lata do lixo, tá? Porque misericórdia. Agora, eu estou falando aqui de doutrina bíblica, a doutrina de Jesus, a doutrina de Deus, certo? Na vida daquela pessoa, entende? Então, ela vai ser também respeitada, mesmo que ela seja a última da fila no sentido de cargos daquela empresa, certo? Mas ela sempre vai ser olhada com respeito e com honra, porque ela honra, então ela também vai ser honrada, porque ela obedece, então ela vai colher frutos, porque ela é fiel, então ela vai galgar sempre naquela empresa até chegar aonde ela quer, ok? Então, para concluir aqui a questão da fidelidade, eu quero dizer aqui, o espírito da traição é antagônico à palavra de Deus. Não existe respaldo para o roubo, descaminho, extorsão e corrupção. Quem é fiel nas conquistas, quem é fiel no seu caminho, em busca da conquista que ele deseja, em Deus e com Deus e para Deus, na vida dele não vai ter traições, não vai ter roubos, não vai ter descaminhos, nem extorsões e nem corrupção. Então, eu quero deixar claro aqui, nesses 3 primeiros princípios que nós já estudamos, disciplina, esforço, fidelidade. Esses 3 princípios se conjugam em si. Quem tem disciplina é porque tem esforço. E quem tem esforço e disciplina possui uma boa natureza de fidelidade. Ele é fiel naquilo que ele se propôs a fazer.
e, acima de tudo, seja fiel com você mesmo, ok? Shalom para você.